dando então uma sequência ao trabalho desta noite, nós vamos passar então a palavra ao nosso primeiro orador, nosso irmão Ogílio, trabalhador da casa. Com ele, a sua liberdade em falar sobre o livro dos Espíritos. Boa noite, irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo possa aportar em nossos corações nesta noite. Que assim seja. A segunda parte do estudo do livro dos Espíritos, que traz para nós o mundo do mundo espírita, ou o mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, a união da alma e do corpo. Pergunta 360, que Kardec faz aos espíritos, ele diz o seguinte: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que já viveu algum tempo? A resposta é o seguinte: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz. Essa questão, ela nos remete à grandeza, ao poder e à supremacia de Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes, nós, imperfeitos que somos, é que não aceitamos a vontade dele. Não cai uma folha seca sequer de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. O processo gestacional do ato de fecundação até 9 semanas, ele chama de processo embrionário. A partir daí, ele já começa a ser um feto, porque daí já está formado todos os órgãos desse ser que vai reencarnar, que está em processo reencarnatório. A partir daí, já está o ser basicamente completinho, é só ele tomar ali o corpo e crescer, desenvolver todos os seus órgãos, mas ele já tem as perninhas, os braços, está tudo definido ali nesse feto. E de repente é interrompido essa gestação. O que nos leva a pensar sobre essa possibilidade e oportunidade que Deus nos dá. Muitas vezes pode haver rejeição do próprio espírito com relação a este corpo, a essa família. Então nós não vamos entrar em detalhes, porque é muito extenso e muito profundo essa questão. Mas pode ser que seja uma provação para esse espírito, que de repente ele não quis, e há realmente ali uma renúncia dessa oportunidade que Deus o deu para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E também pode ser uma oportunidade de rendição desses pais, de provação desses pais, e a oportunidade que foi dada para esse espírito, porque a partir do momento da fecundação, aliás, muito antes deste momento,
já há todo um comprometimento entre espírito, os pais e essa oportunidade que está sendo dada para esse ser encarnante. Mas Deus nos dá a oportunidade também de sermos livres, de tomarmos as nossas atitudes. E mesmo aí, ainda no processo reencarnatório, eu posso dizer não à minha reencarnação. Então, todos nós que estamos encarnados, foi dada essa oportunidade para nós, e nós somos verdadeiros guerreiros, e agarrando essa oportunidade que Deus nos deu. O processo reencarnatório, ele reinicia no plano espiritual. Uma conversação, em sonho, em diálogo e aceitação entre mãe, filho, pai. E a gente não pode jamais esquecer que tudo isso está sob o comando de Deus, nosso Pai, que a tudo provê e a tudo nos auxilia, nos ampara e nos dá toda a sustentação necessária. Quando é um aborto natural, é bastante compreensível, fica aquele sentimento de perda para os pais, porque já amavam aquele ser vindouro em suas vidas. Mas Deus também nos dá a oportunidade de nos redimir dos nossos pecados, colocando nesse feto todo aquele amor que a gente tinha. Então, provação para os pais, para a família e também para esse espírito, que por um motivo ou outro, pela misericórdia de Deus, foi melhor que ele não continuasse essa gestação e esse processo reencarnatório. Uma frasinha bem simples para a gente finalizar. Em tudo na sua vida, colocai Deus no início, porque Ele sempre cuidará do fim, o fim de todos nós. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe. Ovídio, que Deus te pague. Nós vamos então dar a continuidade ao estudo das obras espíritas. Vamos passar a palavra então ao senhor Euriene. Isso mesmo, Euriene, né? Comecei a palavra. Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Vocês sabem que os temas que são abordados aqui nas reuniões são sequenciais, né? E coube a mim, não por obra do acaso, pois que o acaso não existe, falar sobre dois tópicos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, eu digo isso porque ele trata de temas que eu, pelo menos assim, considero. Claro que todos os temas evangélicos nós devemos nos habilitar, né, para que possamos cumprir de acordo com a vontade de Deus e os preceitos que Jesus veio nos ensinar. Mas existem temas que são muito mais difíceis, né, de acordo com a nossa evolução. Então esse capítulo, o título dele é Amar ao próximo como a si mesmo. E dentro dele nós temos as subdivisões aqui.
Vou ler para vocês só para que a gente contextualize sobre o que eu vou falar. Então nós temos o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e temos ainda as instruções dos Espíritos sobre esses temas. Aí tem a lei do amor, de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. Para mim hoje, couberam esses dois últimos tópicos do capítulo. Caridade para com os criminosos e deve-se expor a vida por um malfeitor? Ao falar sobre esses dois tópicos, eu queria iniciar justamente por uma fala de um dos espíritos que comentam esse último item. Quando ele vai comentar, ele diz o seguinte: responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Não podendo dizer a mesma coisa do meu adiantamento moral, eu comentarei de acordo com a minha compreensão intelectual. O primeiro tópico, então, é caridade para com os criminosos. Assim como foi feita a leitura do Livro dos Espíritos, eu gostaria de ir lendo cada parágrafo para que nós possamos contextualizar e aí assim faço os comentários a respeito de cada parágrafo. Mas só sobre o tema e sobre o título do capítulo, amar o próximo como a si mesmo, e caridade para com os criminosos, a primeira coisa que eu queria abordar a respeito desse tema era o dogma da reencarnação. Mas por que o dogma da reencarnação? Quando a gente fala dogma, significa um conceito estabelecido por uma doutrina religiosa, um conceito definido, irrefutável, indiscutível. Para o Espiritismo, a reencarnação é um dogma e pode-se dizer, uma das chaves para o entendimento de toda a doutrina, pois a doutrina é, de certa forma, fundamentada no amor e na reencarnação, pois que a reencarnação é a manifestação do amor de Deus para conosco. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos de conviver aqui nessa escola terrestre e onde nós podemos ter o maior adiantamento do ponto de vista de evolução espiritual. Então, nós espíritas, ou as pessoas que que admiram o espiritismo ou que frequentam a casa, nós precisamos entronizar esse dogma, vivenciar o dogma da reencarnação, ter ele como uma verdade absoluta, pois que a aceitação disso é a chave, como eu havia falado, para o entendimento de vários preceitos da doutrina cristã, não só espírita.
Então, o primeiro parágrafo desse item, caridade para com os criminosos, diz o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Esse primeiro parágrafo, essa primeira oração desse primeiro parágrafo, fala que nós devemos amar os desgraçados, os criminosos. Aqui mesmo, no próximo capítulo, 3 páginas depois, nas instruções de Kardec, ele explica como seria o entendimento desse termo, ou desse verbo amar. E diz o seguinte: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Mais adiante um pouco, ainda diz o seguinte: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando a ocasião, é abster-se, quer das palavras, quer dos atos, de tudo o que possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Ora, então, caridade para com os criminosos, amar eles significa não ter rancor, não ter espírito de vingança. É claro que as condições são múltiplas, existem condições realmente muito difíceis, mas ao longo dessa explanação eu quero deixar ali alguma coisa, alguma semente para as pessoas que já raciocinaram e continuam a raciocinar em termos desses itens, raciocinar e a sentir o que seria essa caridade para com os criminosos. Mais adiante um pouco, ainda lê, no mesmo item: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpado do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Ora, nessa frase, dizendo que nós muitas vezes somos muito mais culpados, como compreender isso? Se você vai dizer assim: mas eu não fiz nada para merecer a ação dessa pessoa, desse criminoso. Não fez, talvez, nessa vida. E se você considera a pluralidade das existências? Tudo é certo que existe um véu no nosso conhecimento, mas tendo fé e tendo o dogma da reencarnação entronizado
você pode admitir que se aquilo te aconteceu, ou aconteceu com alguém muito próximo de ti, é porque uma razão teve, porque Deus é justo, é a justiça plena, a justiça máxima. Bom, para exemplificar sobre esse assunto, nós temos aqui um texto que foi extraído do livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão X, Humberto de Campos. Ele diz o seguinte, que quando Kardec estava reunindo todos as suas anotações, os seus textos, para lançar o Livro dos Espíritos, uma certa noite ele estava estudando e lendo um texto que foi divulgado por Martim Lutero. E esse texto, Martim Lutero diz que tinha sonhado com o paraíso, e ele descrevia várias situações do paraíso, como ele havia tido aquela visão. Vocês sabem que Martim Lutero foi o reformulador da Igreja Católica, dando início a todas as igrejas evangélicas que existem hoje. Foi um fundador, pode dizer assim, um dos principiantes dessa derivação cristã de fé e religião. Kardec dormiu logo em seguida a leitura, impressionado com aquela leitura, e também sonhou que havia um espírito do lado dele e que esse espírito o conduziu para uma região tenebrosa, onde havia muitos espíritos em situações de sofrimento terríveis, que ele diz que nem conseguia descrever o quanto que aqueles espíritos naquele lugar estavam sofrendo. E, naturalmente, ele pergunta para o espírito que o levou até aquela região, quem seriam aquelas pessoas? E o espírito retorna a pergunta para ele, dizendo, quem você acha que são? E Kardec, como uma pessoa muito culta, começa a citar alguns vultos da história. E ele começa, seriam as pessoas que participaram do martírio, da crucificação de Jesus Cristo? O espírito que o acompanhava respondeu que não, que aqueles espíritos já haviam se redimido já através das reencarnações. Está vendo como as dádivas das reencarnações? E que eles não tinham noção do que faziam, como o próprio Jesus falou no ato da crucificação. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em seguida, com a negativa do espírito, Kardec, então, será que seriam os imperadores romanos? Calígula, por exemplo? Aí o espírito que o acompanhava negou mais uma vez e disse que esses imperadores, apesar da responsabilidade dos atos, eles estavam já numa situação muito melhor. Aí Kardec fala, então será que são os algozes dos primeiros cristãos que foram sacrificados nos circos, né? Muitos comidos pelas feras, com todo tipo de ignomínia, de todo tipo de maldade? E o
o Espírito responde mais uma vez: não, esses aí já estão também em situação muito melhor. Kardec ainda fala dos grandes guerreiros da história, Gengis Khan, Átila, e vai enumerando esses. E o Espírito mais uma vez nega, dizendo que eles também não tinham consciência dos seus atos, estavam numa situação muito melhor. Aí o Kardec diz: então quem são essas pessoas? O Espírito responde que aquelas pessoas eram as que tinham consciência do que faziam, que tinham conhecimento da lei de Deus, conhecimento do Evangelho de Jesus, assim como nós todos. Essas pessoas tinham muito mais dificuldade para reencarnar. Era muito mais difícil o processo reencarnatório. Talvez aí possamos até explicar uma das causas da questão do abortamento. Bom, no item, continuando o item, nós temos aqui um outro parágrafo que diz o seguinte: quanto à caridade para com os criminosos: não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado. E precisais de indulgência para com os pecados em que sem cessar incorrereis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e de que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Muitos dos nossos atos, que hoje nós achamos normais, corriqueiros, naturais, são grandes faltas, que no futuro nós ainda vamos perceber isso. E continua: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso, o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Aqui nós podemos dizer que Jesus condenava o pecado, mas não condenava o pecador, porque ele sabia que o pecador é um ser em evolução, é um ser que está matriculado na escola da terra, portanto é um aprendiz, mas nem por isso ele deixou de condenar o pecado. E continua: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados
desses ensinos, né, serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Nós sabemos que o estágio atual da Terra e nosso, a Terra é um mundo de expiação e provas. Por isso, nós convivemos com espíritos de diversas categorias e de diversos estágios evolutivos. Nós sabemos também que nós estamos vivendo uma fase de transição para um mundo de regeneração, no qual, de acordo com o autor aqui, espiritual, diz que esses espíritos empedernidos, esses espíritos que revoltados e que continuarão praticando o mal sem buscar a evolução, vão ser relegados a um outro planeta, em um outro estágio evolutivo, talvez até mais inferior do que o que a Terra hoje vive. Aí sim haverá uma certa separação, mas mesmo assim, se nós convivemos com eles hoje, é porque nós precisamos desses ensinamentos. É preciso que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Continuando ainda o mesmo tópico, deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer um criminoso é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Ora, ela está dizendo aqui que nós não podemos, muitas vezes, termos para com o criminoso a atitude que Jesus teria. Nós não nos comparamos à sua sublimidade, mas nós podemos orar, nós podemos perdoar as ofensas, não às vezes com uma proximidade muito grande, mas podemos sim, de alguma forma, imitar Jesus. Existe uma fábula popular que diz que uma serpente procurou a Deus e disse a Deus que tinha resolvido tomar uma atitude de não mais ofender ou não mais morder, nenhum ser vivente que não fosse para o seu sustento. E Deus concordou com a atitude dela, achou muito sublime e disse que ela o faria muito bem se assim se comportasse. E a serpente foi. Só que em todos os lugares que ela aparecia, ela levava pedrada, paulada, era agredida. E ela cansou daquele sofrimento e voltou até Deus
e disse: meu Deus, eu resolvi ser boa, mas agora que eu sou boa, eu só recebo maus tratos, né? Só recebo violência. E Deus disse para ela: tudo bem, minha filha, você deve ser boa, não deve ofender ninguém, mas você precisa mostrar os dentes. Ou seja, claro que nós não estamos aqui dizendo que você, como disse mesmo a questão do termo amar os inimigos, se você não tem condições para isso, você não vai se aproximar tanto de um criminoso se você não tem preparo para isso. Mas você pode se defender sem retribuir o mal com o mal. O outro tópico é tão difícil quanto o primeiro. E diz: deve-se expor a vida por um malfeitor? Veja bem, será que nós devemos expor a nossa vida por um malfeitor? A resposta do Espírito é que sim, nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Nós devemos expor a nossa vida, se for o caso, se necessário for, por um malfeitor. E ele diz ainda: todavia não tendes de indagar se o fará ou não, socorrei-o, porquanto, salvando, obedecei a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Eu quero contar duas histórias para vocês. Como eu havia falado no início, não posso tirá-las de mim, mas posso tirá-las dos nossos confrades espíritas, né? Então, tem duas histórias que eu gostaria de contar para vocês, duas de graus diferentes e que não envolvem essas questões de crime, de ofensas. Uma delas é chamada de Razão e Necessidade. Foi vivida por Chico Xavier. O tempo? Só para saber. Vou ser breve. Conta-nos as pessoas que acompanhavam o Chico que um dia ele recebeu uma mulher no centro espírita, lá em Pedro Leopoldo ainda, antes dele se mudar para Uberaba. E essa mulher foi lá no centro, ele recebeu o passe dele, se sentiu muito melhor com aquele passe e resolveu procurar o Chico no outro dia de manhã para tomar passe novamente. Chegou ao centro, Chico não estava, ele estava trabalhando. Ele trabalhava no ministério, numa fazenda do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, uma cidade do interior, próxima de Belo Horizonte. E ela perguntou onde era, ensinaram para ela, ela foi até lá. Era uma mulher perturbada. Chegou lá, o chefe do Chico, para poupar o Chico de todas as pessoas que o procuravam a todo momento, recebeu a mulher, disse para ela que o Chico não estava lá e que ela fosse à noite lá no centro, que ele estaria lá. Assim ela fez, ela foi para a cidade e ficou esperando ao horário certo. Quando foi à noite, o Chico estava lá reunido, o centro estava lotado de gente, e o Chico estava sentado à mesa, ela entrou de supetão, nervosa, chegou lá e deu 2
tapas na cara do Chico. Um de um lado e outro do outro. Fortes. E diz para ele: você acha que eu posso ficar te procurando o dia inteiro? Eu precisei de um passe e não te encontrei. Estou indo agora lá para a sala do passe e você vai lá para me dar o passe. Virou um tumulto danado. As pessoas seguraram o Chico, seguraram a senhora e tentaram apaziguar, né, a situação. O Chico levantou, foi ao banheiro passar uma água no rosto. Quando ele estava lá no banheiro, Emmanuel falou com ele: o que você está fazendo aqui, Chico? Não, eu vim aqui para ver se eu passo essa situação, né? Porque eu estou meio descontrolado e tal, não sei o quê. E ele falou assim: mas por que você não foi lá atender a senhora? Oh, você não viu o que ela fez? Mano, claro que eu vi. Então, Chico disse: então, por que você está me perguntando? Ele falou: Chico, vai lá e conversa com ela. O Chico falou assim: eu não estou em condições de dar um passe nela agora. Ele falou: vai lá e conversa com ela. Eu vou te auxiliar. E ele foi. Ao conversar com a senhora caiu em pranto. Era uma pessoa desequilibrada. O Chico, a alma boa que era, ficou com pena, né, da senhora, abraçou-a e naquele ato sumiu toda aquela nuvem de rancor ou de ressentimento que ele poderia ter. Ainda deu o passo nela. Emmanuel justificou ele depois e disse o seguinte: que ela seria uma candidata a cometer um suicídio depois, se não fosse por aquela ação. Bom, aproveitando ainda do tempo, eu gostaria de ler uma outra passagem, e essa eu vou ler, que é sobre uma passagem que o Divaldo conta do próprio Chico durante uma sessão de psicografia em que ele atendia as pessoas. Eu quero ler isso para vocês, porque tem muito a ver com o tema. Então, Divaldo conta que um dia um casal o procurou para contar uma história que eles tiveram com o Chico há alguns anos atrás. E a mulher começa a contar para o Divaldo assim: éramos felizes com nossos 6 filhos, ela e o marido. Entre eles, nossa garotinha de 5 anos que se chamava Margarete. Até que um dia, uma terceira personagem apareceu em nossas vidas. O marido dela arrumou um amante. Meu marido, homem sempre bom, atencioso, excelente pai, não reagiu às circunstâncias e lentamente trocou o nosso lar por outro. Começou a visitar essa criatura, a diminuir a constância para conosco, enquanto aumentava a sua presença junto a ela. Deixou de vir à casa, passou a estar conosco apenas periodicamente. Nossa Margarete, a quem ele tanto amava, passou a murchar como uma flor de estufa que perdeste a vitalidade. Um ano se passou terrível. Iniciamos o processo de desquite para o futuro divórcio. Eu tentava contornar o assunto, mas Margarete chorava e não dizia nada. Quando ele chegava, tomava-lhe as mãos pequeninas e dizia-lhe, o pai dizia para a filha de 5 anos: meu bem, quando você crescer, quando compreender o mundo e souber de todas as coisas duras da vida, se não puder perdoar alguma coisa má,
ou mesmo, ao menos, desculpe. Sim? Você me promete? Margarete respondia dizendo: prometo, papai. Ele não cansava de implorar que ela voltasse a dormir em casa. No tormento em que se debatia, nos conflitos de consciência, meu esposo iniciou o retorno. Vinha aos sábados e ia-se aos domingos, à tarde. Depois já aparecia no meio da semana. Passou a dormir e fazer as refeições em casa. Fez a viagem de volta, o retorno ao lar. Até que me pediu perdão e permissão para voltar. Eu aceitei. Quando tudo parecia voltar ao normal, nossa Margarete sumiu na saída da escola. Nenhuma notícia. Percorremos a cidade enlouquecidos. Pronto-socorro, hospitais, necrotérios, rodoviária, nada. Dias após, crianças encontraram o corpo de nossa filhinha Margarete em um matagal, despedaçado em putrefação. A polícia instaurou o inquérito. Quem poderia ser? De suspeita em suspeita, chegou-se a antiga companheira do meu marido. Levada ao interrogatório severo, confessou: matei. Mataria outra vez, 1000 vezes, porque ela me desgraçou. Tomou de mim o homem a quem eu amava. Para vingar-me, raptei-a e matei-a, para nunca mais fazer isso com ninguém. Enlouquecido e desesperado, meu marido queria ir ao cárcere, decepar as mãos da criminosa e matar-se depois. Foi nesse estado de ódio que ouvimos falar de um homem bom como a água refrescante da fonte, Francisco Cândido Xavier. Fomos procurá-lo, e quando ele passou perto de nós, gritei, isso na entrada do centro: Chico, mataram minha filha. Ele passou a mão na minha cabeça e disse: meu bem, ninguém mata ninguém. Sua filha vive. Nossa Margarete está aqui. Foi trazida pela avózinha. Acalme-se. Você não confia em Deus? Sentei-me na madrugada de sábado, chamaram pelo meu nome e pelo nome do meu marido. Era uma mensagem de nossa filha Margarete. Não sei até hoje o que senti. A mensagem dizia: mãezinha, meu querido papai, vim para dizer-lhes que estou viva. Se alguém pensou em me magoar, não conseguiu, papai. Não sei explicar a vocês como tudo aconteceu. Eu me recordo que saía do jardim da infância quando uma pessoa me chamou. Segurou-me e fez-me entrar no carro. Eu não sei o que aconteceu, mas ninguém me magoou. Não fique triste, papai. Não senti nada, só saudade. Eu dormi. Se cortaram o meu corpo, não vi. Soube depois. Se ficou todo quebradinho, também não vi. Dormi, e quando acordei, vovó Felicidade me acarinhava, pedindo que eu acordasse. Eu perguntei o que fazia ali e perguntei por vocês. Ela me explicou que não poderia vê-los por enquanto, porque eu estava no hospital recebendo tratamento. Chorei muito com saudade de vocês e citou o nome dos irmãos. Naquele momento, entrou uma moça bonita, bem vestida, parecendo professora, que se apresentou, que estava morta e eu também. Depois pediu que eu dormisse. Voltei a dormir. Quando acordei, titia e vovó me disseram que vocês estavam sofrendo muito. Eu pedi para vê-los, para abraçá-los, e vi você com ódio, papai. Paizinho, você se lembra de que me dizia? Se não puder perdoar, pelo menos desculpe, paizinho. Desculpe. Ninguém nos fez nenhum mal. Eu tinha que voltar para cá e voltei. Mas nunca, nunca mais nos separaremos. Vovó está dizendo que devemos perdoar. E se não pudermos, temos o dever de desculpar. Voltarei outro dia, papai. Eu vim pedir-lhes que desculpem.
Paizinho, até já. Mamãe querida, você é que é mãe. Me compreende melhor, portanto. Perdoe. Beija-os. A sempre sua Margarete. O Senhor pode imaginar o que sentimos? Demos-nos as mãos, voltamos para casa e é ainda difícil perdoar, mas pelo menos a gente está tentando desculpar. Disse Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Obrigado. Desculpa pela demora.